E boas, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Swag 3 e estamos aqui para mais um vídeo de A Era do Futuro. Como podem ver, estamos aqui com 30 e tais ou 40 e tais ferros. E aqui com a nossa mochilinha e a espada furou a mochila. Pronto, eu acho que ainda não pus nada na mochila. Está só mesmo aí para enfeitar. Pois não, não pus nada. Agora vou pôr aqui isto de... Não, o machado eu preciso. Abrir. Isto é tipo um baú que anda sempre connosco. Basicamente é isso. Pronto, temos aqui 42 de ferros. Vamos aqui craftar. Pronto, uma, duas, três. Vamos fazer aqui capacete. Esperem aí. Fazer assim. Aqui embaixo. Pronto, já dou full ferro. Agora a espada aqui, espada ali. Pronto, está. Não, vou por aqui. Agora vou buscar aqui o meu baú paus. Onde é que há a madeira? Aqui, vamos lá craftar. Temos aqui uma. Agora o que é que podemos fazer? Já sei. Prontos. Vamos fazer aqui uma fornalha de iron. É muito bacana. A velocidade aqui é muito rápida. Eu acho que isto aqui é tipo, pomos esta. Isto não dá, pronto. Mas pomos isto, aquilo. E depois de acabar o que está aqui, acaba o outro. E é isso. É tipo automático. O que é que eu preciso fazer? Já tenho picareta. Pronto, não preciso mais nada. Preciso aqui da mochila. Aqui está aqui. Pessoal, vamos lá à mina. É por... está ali um sinal que eu fiz. Ai, que as nossas coisas já cresceram muito. Mas muito. Está aqui um coisão. Um zombizinho. Vamos cá apanhar isto tudo. Pumba, 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 pumba. Isto aqui é tipo legs. Ou não sei se é leg, porque eu nunca vi isto. Pessoal, isto está muito grande. Já tenho aqui um pack de 64. E aí ainda mais. Eu vou aqui ao fundo só mesmo para pôr isto. Com caralho. Prontos, aqui. Ok, oh my god. É que tá um lobo? Na cá, estás-me a fugir. Tudo bem contigo? Ai, não. Ainda não morri. Ah, que é que foi? Queres morrer? Ah, boa. Não sei o que é que dropaste, mas boa. Boa, lobo, morreste. Parabéns para ti, meu. Parabéns, até a tua festa de anos. Pronto, por esta porcaria toda. Pessoal, eu estou por aqui ao galhas. Está mesmo aqui ao galhas. Ah, não. Bem. Pessoal, eu vou fazer um especial de 50 subs quando lá chegar, por isso apoiem aí o canal. Vou fazer especial, vou fazer várias cenas. No Twitter digam aí desafios que querem que faça. Tipo, jogar com as mãos ao contrário, em PVP, ou muitas coisas loucas. Façam aí, digam aí nos comentários, digam aí. Podem dizer no YouTube, nos comentários, que eu vejo sempre. Podem dizer aí no Twitter, que é Swag3, subscrevam isso. Nem que me mandem fazer tipo vlogs de desafios que eu faço.
Manos, vamos aqui minar isto. Isto foi onde eu fiz. Espero que isto não esteja no Pacífico. Está normal. Por aqui o Gama Brite. Olha aqui quem. Isto foi onde eu já minei. Aqui é carvão. Agora aqui é onde vamos apanhar as safiras. E os rubis. E aquelas ervas malucas que explodem. Tipo, admitem lá quando estão na piscina ou debaixo d'água e mandam um pum. Admitem lá que não querem ver a bolir. What the fuck? Vai-te lixar, meu. Zombie Creeper. Isto é o modo mais louco, meu. Este modo da Era do Futuro está muito louco, pessoal. Vamos aqui arranjar. Eu vou fazer aqui um corte que é para desligar o Facebook que está aberto. E já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui. Já fui lá desligar aquilo. E pronto, vamos aqui minar. Manos, esperem aí. Pronto, agora está. Ah, não. Eu acho que vou por aqui. Sim, vou. Ah, já está ali uma safira. Mesmo linda. Ai, caraca, que eu estou a ir mesmo à boss, pessoal. Bum, 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 bum. Está para fazer aquelas cenas de mágico. Olha aqui uma safirazinha. Dá para fazer armadura, espada, isso tudo que quiserem. Não, 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 não. Foge, 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 foge. Vamos lá cortar isto. Não, 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 não. Pum. Ah, já percebi. Só se estiverem coladas é que arrebentam. Tipo assim, olha. Pum, pum, pum. Vamos aqui por terra. Uou, já cresceu, pessoal. Pronto, vamos aqui por aqui uma terrinha. Ah, e uma pedra. Aqui é melhor não minar para baixo. Onde há lava há muitos minérios bons. E isto aqui. Está para fazer espadas. É meteorito. Pronto, ó. Meteor Ship. Pronto, temos aqui 10, já dá para fazer uma espada. E eu vou partir com esta espada, que é mesmo para acabá-la. E não acabei. Com isto já dá para fazer uma picareta. As picaretas de rubi e de safira são muito boas. Pronto, estamos aqui agora. Ai, ouro. Olhem só isto. Para fazer diamantes, olhem isto. Só precisa de. Isto é matando mobs que se apanha. Isto é lead ore, acho eu. Ah, ferros ore. Isto aqui é lead ore. A silver. Oh my god. Só me estão a trollar. Espero que não esteja aqui lava em cima de mim. Pronto, vamos aqui partir isto. Saltar para aqui. Partir outro. De cá. Não. Pronto, acho que vou subir aqui outra vez. Vamos comer aqui um bifezinho. Acho que aqui está Enchanted Dust. Já é. Olhem aqui, Enchanted Dust. Está para fazer o diamante de. Ai, como é que se diz? Ah, peraí. Não. Não, se dá para fazer este diamante. Não é este. Não é este, pessoal. Também não interessa. Depois mais à frente no canal. Vamos esperar aí.
Ah, força. Pum. 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 Caraca, eu vou acabar a espada agora. Agora. Pronto, feito. Só ferro, já devo ter uns 20. Oh, só tenho 7, a sério. Mas com estes todos aqui já tenho uns 20. Ou 17, ou 18. Ou qualquer cena. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficar pequenininho. Eu não estou a dizer que vamos acabar já. Mas estou a dizer que vai ficar pequenininha. Porque daqui a pouco vou ter que sair. Eu só não vou apanhar aquela redstone porque pode... Porque se eu clicar na parte que é para baixar, aquilo aparece-me isto. E eu testo isto. Ou dá para... Zoom... Mouse 1. Select Planet. Ah, isto é para fazer zoom. Pronto, não interessa. Vamos a ganhar aqui o ferrozinho. Ah, não. Partir aqui parkour. Pum, pum. Eu brevemente vou trazer aqui, tipo, mapas de parkour a gravar. Vocês devem gostar. Sou ali 3 e Shanted Dust. Não interessa. Prontos. Vamos aqui embaixo. Onde é que era o ouro? Era aqui. Prontos. Está aqui, apanhar ferro. Já tenho 20, 32 já. Prontos. Ah, não. Anda cá, anda cá. Um toque. E estás morto. Pessoal, tem aqui um bloco musical. Olhem só este ritmo. Isto nem é bem música. Pronto, vamos lá parar com este. Não, vamos por isto aqui. Vou abrir a minha backpack, que eu tenho aqui. Tenho um machado que é preciso. Não! Pronto, vamos por aqui. Vamos lá subir isto. Assim, boa. Pessoal, subscrevam também o Swag 4 e o Antunes 1011. São dois canais parceiros que vão fazer vídeos comigo. Pronto, vamos aqui saltar. Pronto, aqui. Aqui foi onde eu me atirei aqui para vir cá para baixo. Aqui está, vou apanhar aqui um bocado de carvão. Já temos aqui 4 carvões e 42... Como é que é? 42 ferros. Pessoal, vou usar aqui este empedrado. Ou pedregulho, ou qualquer coisa que me quiserem dizer. Ah pá, detesto isto, eu digo sempre que é para não cair. É que isto é muito perigo, eu acho que vou desativar esse modo. Só que depende qual é o modo. Se for o modo de ir à lua e isso, eu não vou desativá-lo. Porque pode ser o mesmo modo. Ah não. Pronto, vamos saltar aqui. Pronto, e bem pessoal, este vai ser o vídeo de hoje. Já é o segundo vídeo, episódio 7, se não me engano. Eu não sei o que é que tenho nas costas. Ah, não tenho nada. Ai, tenho. Aqui. Pronto, não interessa. Bem pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam o Antunes 1011 e o Swag 4. Espero que tenham gostado e voltem sempre.